Hi guys! Novamente aqui para nós corrigirmos agora a lista, onde fala atividade referente ao Simple Present and Linking Words. Então vocês viram lá na página 180 e 181 do livro de vocês, que tem tudo explicadinho, né? Os linking words, que são as palavrinhas que servem para conectar ideias e palavras, palavras ou frases. Então é aquela coisa, se eu for falar assim, que Maria, Patrícia gostam de jogar vôlei. Eu preciso colocar o ezinho ali para dar esse acréscimo de ideia, né? Então, a Maria e a Patrícia gostam de jogar vôlei. Então, a gente usa esses linking words para as frases terem um sentido, né? Ou ideia contrária, ou de adição, adversidade, é um punhado de coisas. E essas palavrinhas, como vocês viram, são as conjunções, né? Vocês viram aí no livro de vocês. Tem o after, all through, because, but, so, when, and, que é muito usada, muitíssimo usada, e várias outras. Com o correr do tempo, vocês vão aprendendo várias outras. E viram também o simple present. Na página 180, 181, tem até uma historinha de uma menina que ela é parvana, né? Uma menina de 11 anos, que ela é do Afeganistão. Aí conta a historinha que o pai dela foi preso, né? Os soldados pegaram o pai dela. Vocês entenderam a historinha. E o que eu quero que vocês prestem atenção nessa historinha? No quadradinho da página 181, onde fala assim, ó, she cuts her hair and dresses like a boy because she needs to work to help her family. Então ele fala o quê? Que ela corta o cabelo e se veste como um garoto pra poder... porque ela precisa ajudar a família dela. E vocês sabem que lá no Afeganistão as meninas têm muitas restrições, né? Elas não podem trabalhar como as mulheres do Brasil, né? Elas não têm essa liberdade de expressão como aqui acontece. Então o que acontece? Aí no quadradinho ao lado, ortografia, verbos com he, she ou it. O he, o she, o it, vocês se lembram que eles são os pronomes, eles não são verbos, eles são os pronominhos que acompanham os verbos. O pronome he é o ele, o she é o ela e o it é o ele ou ela usado para objeto animal. Então, quando vocês estiverem conjugando os verbinhos com he, she ou it, ele vai receber S na maioria dos casos. Exceção para os verbos terminados em S, SH, CH, X, Z e o O. O livro aí esqueceu de colocar o O. Coloquem o O também. Por exemplo, eu fiz até uma tabelinha que eu vou colocar lá. Vou colocar para vocês no e-mail, tá? Lá no GR8. Então, ele fala aqui, ó. Eu tenho to have, que é um verbo irregular, tá vendo? Quando ele chegar no he, she, it, ele vai se transformar em has. Isso vai estar para vocês lá na plataforma do GR8 e no site da escola, tá? Eu tenho aqui o verbo to cry, que também tem uma exceção. O verbo cry, por ser terminado em Y, precedido de consoante, nossa, tá difícil, hein? Ele vai se transformar em cries. Ele troca o Y por IES, tá vendo? Somente quando for precedido de consoante. Antes do Y tem que vir uma consoante, tá vendo? O study do mesmo jeito. Study termina em DY. É uma consoante o D. Então, aqui quando chegar no he, no she, no it, ele vai transformar, ele vai trocar o Y por IES, ok? Prestem bem atenção nisso. Aqui, por exemplo, eu já dei o stay, o verbo stay. Ele já, como ele termina em Y, mas antes de terminar ele tem uma vogal, que é o A, ele vai acrescentar somente S no he, she, it. Ele entra na regra geral, que é só S. Então, o verbo vai sofrer alteração com he, she, it em todos os verbos. Só que os verbos terminados em Y precedido de consoante, você vai trocar o Y por I e acrescentar ES. Os verbos terminados em S, SH, CH, X, Z e O, você vai colocar ES quando estiver conjugando com he, she e it. E tem mais um detalhe. Como vocês viram na lista que eu passei para vocês,
Quando vocês estiverem trabalhando a forma interrogativa, o que vai acontecer? Quando o verbinho estiver com he, she, it, por exemplo, ele fala assim, she cries every night. Ela chora toda noite. Quando você for transformar esse negativo ou interrogativo, você vai ter que usar o auxiliar does. Vai ficar, does she cry every night? Esse cries vai voltar a ser cry, por causa do does. Na negativa também, vai falar que ela não chora toda noite. She doesn't ou does not cry every night. Porque você tem que voltar o verbo. Na explicação da página 181, ele também explica isso. Ó, the soldiers, aí é plural, soldiers, que são soldados. Don't believe that her father is innocent. Eles não acreditam que o pai dela é inocente. Her mother doesn't know what to do. A mãe dela não sabe o que fazer, tá? Se fosse a mãe dela sabe o que fazer, seria her mother knows what to do. Teria que acrescentar o S, ok? Então, essa é a explicação. Se tiver qualquer dúvida, vá lá no fórum e, por favor, me perguntem, tá? Porque eu estou disponível das 2 às 4 lá no fórum para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, eu vou pegar a listinha agora para nós fazermos a correção, ok? Vamos aí. Essa conjugação desses verbos vai estar lá. É um norte para vocês acompanharem, tá bom? Então, na questão de número 1 aí, dessa lista que fala atividade referente ao Simple Present Ending Words, a número 1 fala assim, listen to I Wanna Hold Your Hand by Beatles. Então, ouça I Wanna Hold Your Hand dos Beatles, que é a banda inglesa, né, que canta essa música, and complete the gaps with the verbs from the box. E complete os verbos complete os espaços com os verbos da caixa. A caixinha nós temos aí o verbo hold, tell, be, hold novamente, hide, say, feel e understand. Então, nós temos o verbo segurar, contar, ser, segurar, esconder, né? Dizer, sentir e entender. Então, esses verbinhos vocês vão usar, eu quero que vocês, pedir para vocês, né, escutarem a música e tentar preencher os espaços escutando a música para que vocês se habituem a ouvir o som e entender a palavrinha e ver onde que completa. Então, vamos aí. Na primeira, vai ficar I'll tell you something. No segundo espaço, when I say that something. Depois, I wanna hold your hand. Na outra, you let me be your man. A outra, you let me hold your hand, novamente, né? And when I touch you, I feel happy. I can't hide. I think you understand. Ok? Essa era a intenção da tarefa. Eu espero que vocês tenham feito e tenha dado tudo certo. Número 2. Complete with the verbs in parentheses and the auxiliary, do ou does. Lembrando que o do eu vou usar para fazer interrogação ou negação, quando os sujeitos for I, we, you e they, tá? O you tanto do singular quanto do plural nós usamos o mesmo, é o do. E eu vou usar o does com o he, o she e o it, tanto para interrogar quanto para negar. Então vamos lá, vai ficar does Anna have. Então lembre-se, moçada, verbinhos terminados em S. Por exemplo, pass, que é o verbo passar. I pass, you pass, he passes, she passes, it passes. We pass, you pass, they pass. Lembrando que acrescenta ES no he, no she, no it. O verbo wash termina em SH, que é o verbo lavar. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes. We wash, you wash, they wash. Ok? O verbo watch, que é o verbo assistir, termina em CH. Vai ficar I watch, you watch, he watches, she watches, it watches. We watch, you watch, they watch. Ele acrescenta ES no he, no she, no it. O verbo go, que é o verbo terminado em O. I go, you go, I go, you go,
He goes, she goes, it goes. O we go e o go e they go. Então, ele vai receber S no he, no she e no it. Não pode esquecer desse detalhe, tá? E quando estamos fazendo a interrogativa e a negativa, usamos os auxiliares. Do para I, we, you e they. E o verbo volta sem o S, ES ou IES. Quando estamos trabalhando com o does, na interrogativa e na negativa com he, she, it, também o verbo vai voltar, vai perder o S, ES ou IES, ok? Então, vamos lá. Na questão de número 2, vamos aí. Eu parei onde? Vamos lá, letra A. Does, questão número 2, letra A. Does Anna have time for cake? Do, porque temos duas pessoas, a Jordana e Anna. Have long hair. A Ana e a Jordana têm cabelos longos. Na letra C, ele quer uma negativa. Observa lá, tem um not no parêntese com o verbo have. Então, vai ficar Carla does not have a dark blue van. She has a light blue van. A Carla não tem uma van azul escura, ela tem uma van azul clara. Porque esse dark blue aí, ele intensifica o azul. Então, ele é um azul escuro. E o light blue, ele clareia o azul. Então, o light é claro, é mais leve. Então, vai ficar um azul claro. Na letra D, uma interrogativa. Então, vai ficar Does Lucy make a cake today? O verbo é to make. Como é uma interrogativa, tem que observar. É a Lucy, é ela. Ela é she. She vai com does. Vai ficar Does Lucy make a cake today? Letter E. Lucy makes a cake today. Observa que é a mesma frase de cima. Eu fiz intencionalmente para que vocês observem que quando eu estou afirmando, o verbo recebeu S. É um verbinho terminado em E, ele recebe S. Quando eu fiz a interrogativa, eu usei o auxiliar does e retirei o S do verbo. Na letra F, também é a mesma frase, só que agora na forma negativa. Observa lá, not e make. Lucy does not make a cake today. O verbo make não pode ter o S aí na negação, tá? Porque estamos usando o auxiliar does, mas not. Letter G. Does Suzy study English on Fridays? A Suzy estuda inglês às sextas? Então, observe que o verbo to study vai vir do parênteses, só tira o to, porque o to está indicando que o verbo está no infinitivo, né? Aqui ele vai estar conjugado e vamos usar o auxiliar does, porque estamos falando da Suzy, é ela. You have a motorcycle, o auxiliar é o do. Você tem uma motocicleta? Eu vou usar o do, porque o sujeito aí é you, né? Letter I. He have two brothers and one sister. Ele tem dois irmãos e uma irmã? Eu vou usar o auxiliar does, porque eu estou perguntando ele. Does he have, tá? Letter J. Grandpa have dinner at 7? É uma pergunta também. Grandpa é o vô, o avô. Então, eu vou perguntar, does Grandpa have dinner at 7? O vovô janta às 7? She at night. O verbo to cry. Observa que é um verbo terminado em Y com uma consoante antes desse Y. Então, vai ficar she cries at night. Ela chora à noite, ok? Trocamos o Y por IES. Questão de número 3. He write the sentence in the negative form. Reescreva a sentença na forma negativa. Então, observa que aqui não tem verbo to be. Onde então não tem verbo to be, nós vamos ter que trabalhar o auxiliar do ou does, dependendo do sujeito. Primeiro, letra A. He lives here. Ele mora aqui. Vamos falar que ele não mora aqui. He does not live here. Ou he doesn't live here, que é a contração de do mais not. Aliás, de does mais not. Letter B. She goes to school by bus. Observa que tem o verbo go acrescido de ES, porque está sendo conjugado com she. Na negação, she doesn't go to school by bus. Ela não vai para a escola de ônibus. Letter C. It works well. Isso funciona bem. Vamos falar que isso não funciona bem. It does not work well ou it doesn't work well. Letter D. They have
children, eles têm filhos. Vamos falar que eles não têm filhos. Como é eles, eu vou trabalhar o auxiliar do. They don't have friends. Ou they do not have friends. Questão 4. Ok? Number 4. Rewrite the sentence in the interrogative form. Reescreva a sentença na forma interrogativa. Lembrando que, como não tem verbo to be também, eu vou usar o do ou does, dependendo do sujeito. Letter A, o sujeito é he, vai ficar does he work here? Letter B, do we work here? Por quê? Desculpa. Do we know her? Nós a conhecemos? Por que nós usamos o do? Porque o sujeito aí é we, ok? Letter C, she has a car. Ela tem um carro. Como eu vou estar perguntando, o verbo have é um verbo irregular, eu vou usar o auxiliar does, porque é she, e o verbo has vai voltar para ser have, tá? Então vai ficar, does she have a car? Porque ele volta para a forma infinitiva dele, sem o tiozinho, né? Letter D, they go out on weekend. Do they go out on weekend? Usei o do porque eu tenho o sujeito they. Lembra que vamos usar o they com o do com I, we, you e they. He watches TV every morning. Ele assiste TV toda manhã. Lembra que eu falei para vocês que o verbo assistir, quando é com he, recebe es. Então vai ficar, does he watch TV every morning? Esse watch vai perder o es, porque nós estamos fazendo uma pergunta. Letter F. She washes the dishes after dinner. Ela lava a louça depois do jantar. Vamos perguntar, então. Vai ficar, does she wash? Porque vai perder o es. The dishes after dinner. Ela lava a louça depois do jantar? Only John fixes this toy. Somente o John conserta esse brinquedo. Olha um verbinho com X aí. O verbo fix, que é o verbo consertar. Nós vamos acrescentar ES nele, né? Na forma afirmativa. Mas como nós vamos interrogar, nós vamos tirar esse ES. Vai ficar, does John fix this toy? O John conserta este brinquedo, ok? Não esquecer os pontinhos de interrogação, porque nós estamos fazendo uma pergunta, ok, moçada? Number 5. Complete the gaps with the following link words. Complete os espaços com as linking words a seguir. Nós temos aí, so, while, and, however e but. Na letra A, she will go with us, but she doesn't have money. Olha o doesn't aí, tá vendo? Porque está seguido de she. E o have no infinitivo. Ela irá conosco, mas ela não tem dinheiro. My sister and I like to play video games. Meu irmão e eu, aliás, minha irmã e eu gostamos de jogar videogame. Letter C. This trip will be amazing. However, it is very dangerous. Essa viagem, né, vai ser incrível. Contudo, porém, pode ser perigoso. Letter D. We just bought a new car. So, we are going to the beach tomorrow. Nós compramos um carro, então nós vamos à praia amanhã. Bom, hein, gente? Pena que não podemos ninguém, né? Essa é uma consequência, né? Quer dizer, comprou o carro, a consequência disso, nós vamos para a praia. Letter E. He was washing the dishes while I was watching TV. Ele estava lavando a louça enquanto eu estava assistindo TV. É um contraste de ideias, né, gente? Esse link words aí ele vai servir para contrastar a ideia. Enquanto um trabalha, o outro relaxa, ok? Então é isso aí. Alguma dúvida com relação ao conteúdo do Simple Present ou dos link words, me chama lá no fórum, ok? Vou deixar tudo para vocês anotar, vou deixar essa tabelinha que eu fiz o Simple Present aqui para vocês memorizarem lá no GR8 também. E vou deixar também as páginas que eu quero que vocês façam tarefa essa semana. Essa semana vocês vão trabalhar com áudio, tá bom? Tem umas tarefinhas aí de áudio. Peço para que vocês prestem muita... Aliás, não posso pedir áudio, né, pro sétimo. Os meninos do G não tem livro, que tristeza. Mas eu vou deixar a tarefa para vocês, tá? Beijos. Até a próxima semana.